Não me lembro dessa experiência, mas a minha mãe e a minha avó me contam sempre essa história. Os meus pais me tiveram muito jovem, eles tinham 20 anos, e acabou que eles se separaram quando eu não tinha nenhum ano de idade ainda. E eu costumava passar muito as noites na casa da minha avó materna, a mãe da minha mãe. Quando eu era bem criancinha, bem neném, eu saía do meu quarto, assim, meio desnorteada no meio da noite, e falava que tinha uma senhora em cima do meu berço, simplesmente me olhando dormir. Como eu era muito criancinha, as pessoas não levavam muito a sério. Elas achavam que eu tava inventando alguma história, ou que eu tava imaginando, ou que eu tava sonhando. Mas isso, gente, continuou por meses, se não por um ano. Eu simplesmente saía do meu quarto e falava com a minha mãe que tinha uma senhora me olhando dormir. Eu falava: mãe, a senhora que fica me olhando dormir disse isso, blá, 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 blá. Eu contava o que a senhora falava comigo. Um belo dia, eu, a minha mãe e a minha avó materna, a mãe da minha mãe, a gente tava folheando um álbum de fotos antigas. Até que em certo momento, elas pararam em uma foto da mãe do meu pai, da minha avó paterna. E na mesma hora eu apontei pra ela e eu disse: mãe, essa é a senhora que fica me olhando dormir à noite. Detalhe, eu nunca tinha conhecido ela, até porque ela faleceu antes mesmo de eu nascer. Depois disso, gente, eu tive a experiência de ver parentes meus que já se foram várias vezes. Eu não tenho um dom de ver ou me comunicar com pessoas que já se foram, mas eu acredito que eu tenho anjos da guarda que acabam me proporcionando esses momentos em que eu posso ter contato com pessoas que são tão especiais pra mim. Sou babaca por expulsar minha filha de 14 anos de casa? Bom, minha filha de 14 anos teve 2 relacionamentos escondidos, e das 2 vezes envolviam coisas sexuais, o que me incomodava muito. Da primeira vez eu só fiquei muito brava, mas da segunda vez eu decidi que já chega. Quando eu descobri, falei que ela tinha 1 semana pra sair de casa e que ela não era mais minha filha. Meu marido começou a querer defender ela e eu falei que se ele abrisse a boca pra defender, a gente ia se divorciar. Falei com as pessoas da família também que se alguém abrigasse ela, eu ia cortar completamente contato. A gente teve uma briga feia, ela chora, pede desculpas, mas eu não quero saber. Eu disse pra ela que ela é uma puta e que ela tem que sofrer por isso. Não quero ela dentro da minha casa. Mas agora eu acho que eu posso ter agido mal. Sou babaca? Eu sou babaca por dar à minha filha uma segunda festa de aniversário depois que a primeira foi arruinada por uma garota deficiente que eu convidei? Minha filha fez 12 anos algumas semanas atrás, e pra festa dela, ela queria pizza, 2 filmes no cinema e terminar a noite com uma festa do pijama e uma noite de jogos. Eu falei pra ela que ela poderia convidar 4 amigos e sugeri que ela convidasse a Molly, uma garota que acabou de mudar pra nossa área e tá na escola da minha filha. A mãe da Molly já havia me falado que a Molly tá tendo problemas fazendo amigos. Ela tem paralisia cerebral e alguns atrasos no desenvolvimento intelectual, mas no geral parece uma boa criança. A minha filha aceitou convidar a Molly, mas eu acho que foi só porque eu pedi. E foi um completo caos. A Molly deu birra de se jogar no chão quando a gente não conseguiu comprar a pizza que ela queria. Ela roubou o primeiro pedaço de bolo que a minha filha queria oferecer para um dos convidados e as coisas só ficaram piores no cinema. O primeiro filme, Cruella, aparentemente era muito assustador para Molly e ela começou a surtar e chorar e fazer várias birras e ficar muito violenta durante o filme. Eu tentei acalmar ela, sugerindo que a gente pudesse andar lá fora e comprar um doce ou alguma coisa, mas ela estava completamente inconsolável. Eu tentei ligar para a mãe dela algumas vezes para que ela pudesse buscá-la, mas a mãe dela não atendia o telefone e eventualmente a gente teve que ir embora mais cedo e a gente não assistiu o filme da Viúva Negra, que era o filme que a minha filha mais queria assistir. A festa do pijama foi ainda pior. A Molly jogou o controle do Nintendo Wii na TV depois que ela não conseguiu ganhar um jogo de dança e ela não queria jogar nenhum dos jogos que as outras crianças queriam. Na manhã seguinte, eu liguei para os pais da Molly para buscarem ela mais cedo. A mãe dela se desculpou pelo comportamento da filha e disse que achava que isso não ia acontecer porque ela estava indo muito bem na terapia. E alguns dias depois, ela ainda veio me contar o tanto que a Molly estava feliz de ter participado da festa e que ela tinha muitas memórias boas e não parava de falar sobre isso. Mas, naquela noite, depois que todas as meninas foram embora, a minha filha estava claramente muito chateada pelo aniversário dela ter sido arruinado. E eu fiquei me sentindo culpada por ter pedido para ela convidar a Molly. Então eu falei que no próximo final de semana a gente faria uma nova festa, com pizza, com cinema e com tudo que ela quisesse, para eu poder me desculpar com ela.
Claro, dessa vez não convidei a Molly. Meu marido acha que eu tô sendo muito babaca por fazer isso. E ele acha que a minha filha tem que entender que não é culpa do mundo que as coisas são arruinadas às vezes. E que ela não pode excluir pessoas que são diferentes. De qualquer forma, agora eu tô meio dividida. Essa história do porquê você não deve mentir para os seus pais. Um dia eu fui dormir na casa de uma amiga e uma outra amiga da gente convidou a gente para ir no parque que tinha aqui na nossa cidade. E como nós já sabia que nossos pais não iriam deixar, nós fomos escondidos. E nós marcamos de se encontrar no centro. Só que o parque era muito longe do centro e a gente não achava Uber, porque já era muito tarde. Então nós ficamos andando a pé procurando um Uber ou um táxi. Nós achamos o táxi e fomos pro parque. E chegando lá eu acabei ficando de vela porque as minhas amigas estavam todas com meninos. E nós ficamos lá até o parque fechar, que era em torno de 11 horas. Como nossos celulares estavam descarregados, nós fomos andando pro centro. E chegamos lá, tava tudo fechado, não tinha um lugar pra gente carregar o celular. E o tempo foi passando e já eram 2 horas da manhã. Como tava muito tarde, decidimos não voltar pra casa e ficamos ali. Até que uma amiga tava com um pouco de bateria e minha mãe ligou. Parte 2. Parte 2 do porquê você não deve mentir para os seus pais. Continuando. Quando a minha mãe ligou, ela disse que tinha descobrido tudo. Mas eu falei pra ela que eu tava na casa dessa minha amiga e desliguei o telefone. Só que a minha mãe tava na frente da casa dessa minha amiga e eles descobriram que nós não estávamos em casa. As meninas começaram a ficar desesperadas. Então a gente resolveu ir andando pra casa dessa minha amiga. E no caminho, quando a gente tava quase chegando, eu comecei a ficar com muito medo porque eu não queria perder a minha amizade com as meninas. E quando nós chegamos lá na casa dessa minha amiga, não tinha ninguém lá, porque eles tinham saído pra procurar a gente. A gente ficou um tempo até que eles apareceram e já chegaram brigando com a gente e tudo. E os meus pais olharam pra mim e disseram pra eu entrar no carro. Tinha polícia e tudo mais lá, mas a polícia acabou indo embora e deu tudo certo. Chegando em casa, eu contei tudo pros meus pais e eles não confiam mais em mim. E tá sendo difícil recuperar a confiança deles. História de quando eu descobri que o meu namorado gostava de ver fotos de gente morta. Bom, a gente já namorava há 1 ano. E eu conheci ele no Tinder. Eu acho que ele começou a ficar mais interessado em mim depois que a gente começou a falar sobre a minha profissão, que tá no ramo funerário. A gente começou a namorar e ele tava sempre interessado em saber sobre o meu trabalho. Sempre tava perguntando como era e tal. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora e eu trabalho numa funerária. Então eu maqueio cadáveres. E meu namorado sempre ficava muito interessado com isso. E eu sempre respondia as perguntas que ele fazia. Não tinha problema nenhum, até porque eu tinha alguém pra conversar sobre, né? Como eu já tava nisso há algum tempo, eu tinha um portfólio, onde eu tinha foto do antes e o depois quando eu maquiava eles. Só que, claro, tudo com autorizações dos parentes, né? E quando meu namorado descobriu isso, ele sempre pedia pra ver. E eu nunca deixei, porque isso era antiprofissional. Só que... Parte 2 de quando eu descobri que o meu namorado gostava de ver fotos de pessoas mortas. Enfim, meu namorado continuava a insistir em pedir pra mostrar o portfólio dos meus clientes, né, falecidos. Até que simplesmente ele parou de falar sobre. Mas eu fiquei com aquele sentimento, sabe, de que tinha alguma coisa estranha, porque ele não tava mais perguntando nada sobre. Até que um dia ele tava lá em casa e acabou pegando no sono. Então eu resolvi olhar o celular dele. E vocês não vão acreditar o que ele fez. Ele pegou meu portfólio escondido e passou as fotos pro celular dele. Eu fiquei passada quando eu vi a foto dos meus clientes no celular dele. Eu acordei ele, confrontei ele e ele me disse que ele gostava de necrofilia. Gente, que doideira. História de uma seguidora. Mande a sua história lá na DM da rede vizinha e sinalize que é uma história. Até a próxima. Esse é o motivo pelo qual eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida. Só pra vocês entenderem, quando isso aconteceu eu tinha 16 anos. E meus pais viajaram no final de semana pra visitar nossa família que morava a 2 horas de distância. Então, como todo adolescente, eu tive a ideia de chamar meus amigos, meu namorado e os amigos dele pra dormirem lá em casa. E quando estava todo mundo lá, ficamos entediados e decidimos ir para uma festa. E como todo mundo ia beber, decidimos chamar um Uber ao invés de dirigir. Nós fomos, nos divertimos e na hora de voltar o Uber atrasou mais de 15 minutos. Eu achei que fosse normal, porque os Ubers costumam atrasar mesmo. Então, nós entramos no Uber e a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu decidi tirar um cochilo porque estava muito cansada. E quando eu acordei... Like pra parte 2. Parte 2 do porquê eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida.
Continuando, como eu disse, a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu cochilei um pouco porque estava muito cansada. Eu acordei 20 minutos depois e nós estávamos numa rodovia no meio do nada. Eu perguntei pro meu namorado onde estávamos e ele disse que já estávamos nessa estrada há um tempo. E nós mandamos mensagens um pro outro e todos os nossos amigos falaram: "Não, tá tudo bem, esse é o caminho mesmo." Eu olhei meu endereço e no mapa nós estávamos a 45 minutos de distância da minha casa. E quando eu mandei isso no grupo, o pessoal se desesperou. Eu esqueci de falar, mas o Uber estava em ligação, mas ninguém conseguiu ouvir o que ele estava falando. Até que a minha amiga Sofia, que estava sentada no banco da frente, esfregou na cara do Uber o mapa e falou: "Nós estamos indo na direção errada." E ele começou a gritar no telefone. Aí nós saímos do carro e 1 hora depois nós chegamos em casa. Essa foi Eu sou babaca por não querer que o meu filho tenha contato com a avó? Bom, eu tinha uma filha de 2 anos e eu deixei ela passar uma tarde na casa da minha sogra. Minha filha adorava brincar na água e as duas estavam brincando na beira da piscina quando a minha sogra lembrou que tinha roupa na máquina. Ela saiu então para tirar a roupa da máquina e deixou a minha filha sozinha na beira da piscina. Claro, muito curiosa, a minha filha acabou caindo dentro da piscina e a minha sogra demorou demais para ver que isso tinha acontecido. Quando os paramédicos chegaram, já não tinha mais o que fazer. Ela estava morta. A pior coisa que existe é você receber uma ligação da pessoa que você confiou para ficar com seu filho e descobrir que o seu filho tá morto. Quando meu marido e eu chegamos lá, ela tentou convencer a gente de não ligar pra polícia, falando que ela tava mais triste do que a gente pelo ocorrido e que ela se sentia culpada pelo que tinha acontecido. Mas a gente ligou pra polícia mesmo assim e ela pegou 3 anos de cadeia por negligência. Eu não planejava ter mais filhos tão cedo, mas recentemente descobri que estava grávida e tive um menino. Nem eu nem o meu marido tínhamos contato com ela e ela não ficou sabendo que a gente tinha tido esse filho. Mas então acabamos nos encontrando na rua e ela viu que a gente estava com um carrinho de bebê. Ela disse que estava felicíssima de saber que tinha um novo neto, perguntou se era menino ou se era menina e que mal podia esperar para cuidar dele. Eu e meu marido deixamos claro que ela não ia ter nenhuma participação na vida do nosso filho e que a gente não queria ela nas nossas vidas no geral. Ela ficou histérica, brigou, bateu os pés, falou que ia na justiça para poder conseguir o direito dela de avó de cuidar daquela criança. Eu sou babaca por não querer ela perto do meu filho?